Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a teologia da prosperidade, também conhecida como confissões positivas ou evangelho da saúde e da prosperidade. É um conjunto de princípios que busca a interpretação do texto bíblico para fazer com que os fiéis entendam que Deus tem saúde e bênçãos materiais para entregar ao povo, bastando que para isso tenham fé. As ideias básicas das confissões positivas saíram de seitas sincréticas nos Estados Unidos, no início do século XX, baseado na metafísica que ensina que a verdadeira realidade está além do âmbito físico e que a mente humana pode controlar, principalmente no que diz respeito à cura das enfermidades. A teologia da prosperidade ela foi criada pelo pastor americano Ezekiel William Cannon e divulgada por Kenneth Hagin e adotada pelas igrejas neopentecostais e inserida por grupos de religião evangélica, dentre elas a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 1999, Ricardo Mariano ele vai tratar de vertentes para falar dessas denominações antigas. Ele vai falar sobre três ondas. A primeira onda são o pentecostalismo clássico. E esse pentecostalismo, esse movimento, ele vai surgir nos Estados Unidos em 1906. E aí dois personagens principais, Charles Parham e Elam Seymour. E esse avivamento, esse movimento, ele vem para o Brasil através de dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing. A segunda onda também, ela é de dois missionários também dos Estados Unidos. Ele era ex-atores de filme de faroeste nos Estados Unidos e vem para o Brasil na década de 50, em São Paulo, e eles vêm com um trabalho missionário, que significa Harold William e Raymond Bontrink. São esses dois missionários na segunda onda. E aí vão surgir as igrejas evangélica quadrangular, a igreja também evangélica pentecostal, o Brasil para Cristo, e a igreja também Deus e Amor. A terceira onda já vem o movimento neopentecostal. Os sociólogos vão dar esses termos para definir, é um termo acadêmico, então para definir esses movimentos. E aí vem o movimento neopentecostal, que ele vai surgir na década também de 50, já no século XX, é onde surgem as primeiras igrejas desse movimento pentecostal. E aí vem o movimento neopentecostal na década de 60, pela Igreja de Nova Vida, e que está inserida também Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares, que é conhecido como R.R. Soares. Em 1968, eles passam 15 anos se congregando nessa igreja. E aí só em 1975 ele sai juntamente com os irmãos Samuel e Fidedignos Cortez, e aí vão criar um ministério de cruzada, que tem como nome o Caminho Eterno. E quando chega, eles passam um período nesse caminho, e aí quando chega em 1977, eles vão abrir a Igreja Universal do Reino de Deus. R.R. Soares ele fica apaixonado ao ler um livro de T.L. Osborne, que significa Curar os Enfermos, Expulsar o Demônio, Graça Editora. E ao ler esse livro, ele tem essa chamada, ele desperta esse desejo missionário, evangelístico, e aí começa a pregar o Evangelho. E ele é o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, e aí houve algumas desavenças por questões doutrinária, teológica, administrativa, e aí se faz um concílio de 15 pastores para ver quem vai ficar na frente da igreja. E aí ele recebe apenas 3 votos, e aí ele sai da igreja. E aí quem assume é o seu cunhado, Edir Macedo. E ele vai, e como ele foi recompensado financeiramente, ele vai abrir também uma igreja. Depois de 3 dias ele abre uma igreja, que é a Igreja Internacional da Graça. É onde aí a igreja tem o primeiro programa de televisão e é onde esse movimento cresce de uma maneira tão grande. Quando nós olhamos para o crescimento dessa igreja, os críticos vão dizer o seguinte:
que teve grande sucesso devido à pulverização teológica, que foi proporcionada pela pastora Mary Ed Beck, nos Estados Unidos. Ela foi a primeira pastora que divulgou essa questão da confissão positiva. Ela tem um centro de metafísica e também ela é a primeira, onde ela funda a primeira igreja nos Estados Unidos que tem o nome Igreja de Cristo. Depois, quem começa a divulgar essa ideologia da confissão positiva, da prosperidade, é o pastor Ezekiel Kenyon, nos Estados Unidos. E aí alguns teólogos, brincando no círculo acadêmico, vai dizer que os alemães criaram uma teologia e os americanos a destruíram e os brasileiros a consumiram. E aí nós precisamos entender, para o nível de informação, que é uma seita sincrética. Há um exemplo muito comum. Uma seita sincrética é quando uma religião ela pega elementos de outra religião e insere no seu contexto, na sua liturgia, de uma forma diferente. Por exemplo, o candomblé. Ele pega elementos da igreja do catolicismo, da igreja católica, e alguns elementos, por exemplo, as imagens, e vai inserir no seu culto, na sua liturgia. Isso se dá ao conceito de uma seita sincrética. Isso também os pentecostais fazem. Eles vão pegar elementos do espiritismo, eles vão enfatizar algumas coisas do elemento do espiritismo, e esse movimento vem crescendo de uma maneira muito grande aqui no Brasil. E aí nós precisamos refletir sobre a teologia. E aí nós vamos ver que esse movimento da teologia da prosperidade, ela tem um avanço muito grande, vai influenciar também o movimento pentecostal. E aí, sabe o que é que o William Ezekiel Kenyon ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que depois de misturar o gnosticismo e as religiões sincréticas num movimento cristão pentecostal. É isso que ele vai fazer, essa mistura, e aí há um crescimento muito grande no movimento neopentecostal, porque eles vão quebrar alguns paradigmas e influenciar as outras igrejas, porque há um crescimento muito grande. Se você gostou desse vídeo aí, que você possa curtir aí, possa participar dos próximos vídeos. Sempre é um prazer e uma alegria levar a informação a você. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.